Irmãos, amigos, realmente pela cruz nós somos atraídos, pelo sangue de Jesus que foi derramado no nosso lugar, gentilmente nós somos trazidos à presença do Senhor. E nessa noite nós nos reunimos aqui com os que estão presentes, com os que estão nos acompanhando pela internet, com os irmãos que estão reunidos na Igreja do Senhor, em outras comunidades, para prestar um culto de louvor, adoração e gratidão ao nosso Deus, principalmente pela salvação que Ele nos dá através de Jesus. Hoje é dia de ceia, nós vamos nos lembrar e agradecer ao Senhor pelo sacrifício de Jesus no nosso lugar. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É um presente que o Senhor nos dá através do sacrifício de Jesus, que está ao alcance de todos, daqueles que quiserem realmente aceitar a salvação que o Senhor nos dá de graça. Então é um prazer, é uma alegria, nós podemos nos reunir nessa comunidade aqui hoje para estarmos louvando, agradecendo, bendizendo o nome do Senhor. Eu queria convidar a todos para ficarem em pé. Laura vai nos conduzir com o hino de Salmos e Hinos, número 432, que vai ser projetado ali para podermos cantar juntos.
De 25 a 34. Esse texto da palavra do Senhor nos conta sobre a cura de uma mulher enferma. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Que o Senhor abençoe no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, essa palavra lida nessa noite. Que Ele fale aos nossos corações, não só através da leitura da palavra, mas através dos hinos, da oração e também da pregação que vamos ouvir mais adiante no culto. Os irmãos podem sentar e o coral agora vai nos elevar a Deus um louvor.
desse Deus Santo que nós nos colocamos aqui nesse culto nessa noite. Nós estamos diante dele todo o tempo, não só nesse período de culto público, mas durante toda a nossa vida. E seria bom se nós lembrássemos disso, né? Começar de mim mesmo. Lembrar constantemente que estamos diante de um Deus Santo que não tolera o pecado, mas ama o pecador. Graças a Deus pela misericórdia de Deus que se renova sobre as nossas vidas a cada dia. E por isso nós estamos vivos ainda e podemos estar aqui juntos. Nós vamos dedicar um tempo de oração nesse culto agora. E eu gostaria então de lembrar alguns pedidos, alguns nomes, alguns motivos para que os irmãos junto comigo estivessem orando silenciosamente, individualmente, nessa hora. Eu queria que a gente lembrasse dos nossos enfermos, são muitos, e os irmãos sabem quem são, Deus conhece muito mais as necessidades de cada um. Mas eu queria citar alguns nomes aqui, e se você lembrar de algum que eu não falar, por favor, fale daí, e a gente compartilha, para que a gente esteja lembrando desses irmãos nessa hora. Queria lembrar da dona Sheila, que foi operada ontem, isso? Antes de ontem, está em processo de recuperação, que a gente estivesse orando por ela. Eu queria lembrar de um presbítero que é cunhado do nosso irmão Abidiel. O nome dele é Lucas. Ele mora em Campinas. E ele já vem internado há quase um mês, com um problema sério de saúde, passando realmente por um momento bastante delicado. Mas ele é a nossa família também, né? Ele esteve aqui na nossa igreja, congregou conosco aqui. Hoje ele e a sua esposa Lígia moram em Campinas, e seria muito bom que nós orássemos por ele, como muitos dos irmãos já têm feito, né? E precisamos continuar orando pelo irmão Billy, diácono Billy, por ele, por sua esposa, por sua família. Billy está passando por um tratamento oncológico sério, também com bastante dificuldade, sofrimento, e nós precisamos amparar também o nosso irmão Billy em oração. Nosso irmão José Carlos, pai do Dante, né, que também está num processo de tratamento bastante delicado, ainda com melhoras e pioras, mas nós precisamos orar por ele. Então eu queria lembrar esses nomes. Se você tem algum nome que você queria compartilhar com a igreja, por favor, fale daí, para nós podermos compartilhar agora. Momentos de oração pelos nossos enfermos, além desses que eu falei. Alguém? Samuel Coutinho. Ok. Dona Marlene, mãe do nosso irmão. Mais alguém? Dona Dilma. Dona Maria Dilma. Ok. A mãe da Isabel Muramoto. Ela está no hospital também, fazendo alguns exames, né? Não me lembro o nome dela. Alguém sabe? Oi? Dona Adna também. Isso, Dona Adna. Ok? Vamos lembrar nominalmente desses irmãos. E vamos levar conosco esses nomes, para que nós estejamos orando durante a semana. A oração dos crentes pode muito em favor dessas pessoas. Nós cremos nisso. Cremos no poder de cura do Senhor. No poder de conforto que o Senhor pode dar. Não só da cura física, mas muitos irmãos estão sofrendo emocionalmente, sofrendo com outras doenças que não são do corpo necessariamente, mas que precisam também da cura do Senhor. Também temos nossos irmãos que estão desempregados, precisamos orar por eles. Não vamos citar nominalmente aqui, mas os irmãos se lembram de alguns, coloque diante do Senhor. Temos nossos jovens fazendo o Enem hoje, né? Ontem e hoje, muitos aí procurando do Senhor a direção para o seu futuro estudantil. Vamos orar por eles, por suas famílias. Quem já passou por isso com os filhos sabe como é um momento complicado, né? De decisões, de difíceis escolhas, não é? Então que nós estejamos orando pelos nossos jovens, orando também pelo futuro deles nas escolas, para que Deus proteja, fortaleça a fé deles, que eles permaneçam firmes no caminho do Senhor. E assim nós vamos então usar um tempo desse culto em oração. Convido os irmãos a abaixarem suas cabeças, lembrando desses e de outros pedidos, colocando a cada um de nós, a cada um desses nomes lembrados aqui, pai da Gel, né, também
pedindo pela saúde dele. Cadê a Gel? Está lá, tá lá. Orar por ele. E Carlos Eduardo. Outro Carlos. Vamos colocar então diante do Senhor agora, nesse momento, essas pessoas em oração. Depois eu vou encerrar esse momento orando conjuntamente. Nós vamos nos colocar diante do Senhor agora por esses irmãos. Senhor, é com gratidão e temor que nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite. Nesse momento nós queremos interceder pelos nossos irmãos. Queremos agradecer porque o Senhor tem nos sustentado, a todos que estamos aqui nessa noite, porque o Senhor nos deu saúde, vigor para podermos nos locomover de nossas casas. Estamos juntos aqui prestando esse culto público, culto que prestamos em conjunto ao Senhor, demonstrando a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso respeito ao Senhor. E pedimos ao Pai que o Senhor ouça as orações que foram dirigidas ao Senhor nessa noite aqui nesse lugar. Aceita, ó Pai, a nossa dedicação ao Senhor, colocando esses nomes diante de Ti, porque nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode curar, o Senhor pode aliviar o sofrimento, o Senhor pode dar solução para problemas, o Senhor pode dar paz ao coração daquele que está angustiado, incomodado. Nós cremos nisso, ó Pai, e sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Derrama o Teu poder, a Tua bênção, as Tuas misericórdias sobre cada um de nós. Nos lembramos aqui de alguns nomes, mas o Senhor conhece a todos, conhece a nossa comunidade, conhece os nossos amigos, conhece os Teus filhos que estão espalhados pela terra. O Senhor sabe, ó Pai, o que aflige o coração de cada um. Pedimos que o Senhor dê sustento, o Senhor dê saúde, o Senhor dê paz, o Senhor dê cura, o Senhor dê oportunidades de emprego, de sustento, o Senhor dê paz nas famílias, nos lares, conciliação entre os casais, entre os pais e filhos. O Pai opera maravilhas no nosso meio, na nossa igreja, nos nossos irmãos, em nossas vidas. É o que nós Te pedimos. Lembramos também daqueles que estão afastados do Senhor. Ó Pai, atrai-os de volta para Ti, que eles se lembrem do primeiro amor e possam se renovar na fé, andando novamente nos Teus caminhos, para a alegria nossa e para a gratidão ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Pedimos, ó Pai, que o Senhor aceite a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso louvor, e pedimos que o Senhor nos abençoe no culto dessa noite. A nós que estamos aqui, aqueles que estão ouvindo de longe, que o Senhor visite as suas casas e abençoe, Pai, que eles se sintam parte do Teu corpo, do corpo de Cristo. Nessa noite especial que vamos nos lembrar do sacrifício de Jesus em nosso lugar, através da celebração da ceia. Pedimos que o Senhor renove em nós a certeza da salvação, renove em nós a alegria da salvação, renove em nós o desejo de compartilhar a grande bênção da salvação que o Senhor nos deu, para que possamos levar outras pessoas a conhecerem o Evangelho das Boas Novas de Jesus. É a nossa oração, Pai, que fazemos com fé, em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus. Amém. Queria convidar Laura e o grupo para nos dirigir agora em cânticos, num momento de louvor comunitário. Certamente aqueles que puderem se colocar em pé, é mais gostoso cantar em pé, né? Mas nem sempre. Oi? As crianças? Opa, as crianças. As crianças, então, que vão para o seu culto, podem sair até 6 anos. A partir de 6 anos, ficam aqui conosco. Até 6 anos. Convido aqueles que puderem, desejarem para se colocar de pé, para cantar conosco essas 3 músicas. E sempre pensando nesse momento tão especial que é a celebração da ceia do nosso Senhor,
Essa primeira música fala sobre a transformação que o sacrifício de Jesus produz na nossa vida. Não é uma cruz que muda, que transforma, não é um amuleto, não é um simbolismo de um ritual, mas é o sacrifício e a ressurreição e a fé nesse Senhor que transforma a nossa vida. Então Jesus Cristo mudou o meu viver. Poder testemunhar desse amor. Esse próximo cântico, ele fala sobre a razão de estarmos aqui, para adorar o Senhor, para agradecer pelo seu sacrifício na cruz, para agradecer pelos muitos milagres que Ele tem feito na nossa vida, a começar do milagre maior, que é a salvação. Então, se você já foi alcançado por esse milagre, agradeça ao Senhor. Se ainda não, abra o seu coração. Hoje pode ser o dia que o Senhor vai falar com você. Amém? Vim para adorar-te. Oh
preço dos seus pecados? Porque Ele já pagou? Racionalmente não dá para a gente entender, é muito grande, muito maior do que nós mesmos. Mas Jesus deixou esse memorial, que é a ceia, para que a gente sempre lembrasse do sacrifício, sempre lembrasse que foi Ele no meu lugar, foi Ele no seu lugar. Então vamos renovar esse compromisso com o Senhor de entrega, de exclusividade. Entregue a Ele o seu coração, a sua alma, a sua mente, porque Ele é o único que pode te salvar, te acompanhar e te abençoar. Toma o meu coração. Irmãos, podem sentar. O Senhor nos fala durante o culto de várias maneiras. Nos fala através dos louvores, como acabou de falar agora. Nos fala através da leitura da palavra, através da oração, através da comunhão com os irmãos. E nos fala também através da exposição da palavra. E é o que nós vamos ouvir agora. O Senhor falando aos nossos corações através do pastor Waldenberg. Eu queria pedir que ele viesse aqui à frente. Queria pedir também que o presbítero Perotti, José Perotti, viesse aqui, pegasse o microfone e orasse ao Senhor, abençoando a palavra do pastor Waldenberg nessa hora. Que o Senhor
use mais uma vez, como tem feito até aqui, o pastor Waldenberg, para ser a voz do Senhor para nós nessa noite. Vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos porque estamos aqui. Nós já te prestamos o louvor com música, Pai amado. E nós agora, ó Pai, queremos aprender mais de Ti através da mensagem que vai ser ministrada pelo pastor Waldenberg. Pedimos, Senhor, que Tu estejas com ele ao pregar a palavra, que ele pregue somente aquilo que for da Tua vontade, Pai amado. Pedimos, Senhor, também que Tu abras nossos corações, amém, para que nós aprendamos mais de Ti, Senhor, e que de fato nós sejamos transformados pela pregação da Tua mensagem, amém, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Em nome de Jesus é que esta igreja ora, ó Pai. Amém. 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 Paz, graça, discernimento e alegria da parte do Espírito de Deus seja conosco aqui. Que a palavra do Senhor encontre um lugar para frutificar, para crescer, para proporcionar mudança na nossa vida, conforme foi orado pelo presbítero Perotti. Amém? Obrigado que você veio, muito obrigado que você está aqui. Eu sei que alguns enfrentaram chuva, fiquei sabendo que na parte sul está chovendo. E obrigado que você veio. Deus abençoe a sua vida. Acho que foi o Osni que falou que estava chovendo lá. Deus abençoe e nos falhe a mente e falhe ao nosso coração. Tá bom? Por gentileza, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 43. É o mesmo texto que foi lido na devocional sobre a ótica de um médico. Falando de uma mulher enferma, os olhos de um médico. O diagnóstico de um médico sobre uma mulher enferma. Diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás de Jesus e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou-lhe à vista de todo o povo a causa que lhe havia tocado e como imediatamente fora curado. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Apenas até aqui. Vamos confirmar nossa vida sob os cuidados do Senhor? Obrigado pela oração, presbítero Perotti. Obrigado, Senhor. Fala a cada um de nós dentro da nossa realidade. Expressa a tua vontade de forma clara e motiva o nosso coração a te obedecer. Abençoe os irmãos que estão aqui e os que prestam culto ao Senhor pela internet. Os abençoe da mesma forma que a nós aqui. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Eu creio que todos nós já passamos por situações em que, estando cercado de pessoas num ambiente aberto e público, começamos a nos alegrar simplesmente pelo fato de encontrar nas pessoas que estão ao redor alguma coisa em comum conosco. É como se nós nos sentíssemos encorajados, ou como se nós nos identificássemos com as pessoas que estão ali por algum ponto em comum. Por exemplo, que sentimento vem à sua mente quando você descobre alguém que faz aniversário na mesma data que você, no mesmo dia? Você pode até esquecer o aniversário do seu cônjuge, mas você não esquece quem faz aniversário com você. É mesmo? Você faz no mesmo dia que eu? Aí você lembra. No ano seguinte você lembra. E no ano seguinte você pode até não ter contato com aquelas pessoas o resto do ano. Mas no dia do seu aniversário você lembra quem faz aniversário com você. Não é verdade? Coisas incomuns. Podem até ser estranhos. Eu estava em São Paulo fazendo compra com a Beth, no outlet de Jundiaí. Aí um rapaz se apresentou, chamado Raimundo Francisco. Aí eu pensei, esse nome é nordestino. E eu falei, de onde que você é? Esse de Fortaleza. Não acredito, de Fortaleza. Onde que você nasceu? No Parque Andrade. Disse, gente, no mesmo lugar que eu nasci. Eu ia comprar um tanto e aumentei a compra. Por causa dele. Um ponto em comum com ele. Raimundo Francisco nasceu no Parque Andrade, no mesmo lugar que eu nasci, em Fortaleza. Está há 5 anos em São Paulo, veio para trabalhar. Como é interessante quando você encontra... Obrigado. Melhorou? Temos alguma coisa em comum. Como é que você fica quando você descobre alguém que gosta do mesmo prato que você? Ou que gosta e aprecia a mesma cor? Não é verdade? Aquela alegria. Eu estava na Argentina e eu encontrei um rapaz lá, nem me identifiquei, nem perguntei, com a camisa de um time de São Paulo. Eu pensei, gente, mau gosto até aqui. Não digo qual é o time. Mau gosto até aqui. Porque, por um lado, as coisas incomuns podem trazer para a nossa alma alguma satisfação, algum prazer, algum contentamento, alguma alegria. Coisas incomuns. Mas, por outro lado, as coisas incomuns também podem causar algum dissabor, algum embaraço. Por exemplo, você vai num casamento, aí lá você encontra alguém com a mesma roupa sua. Como é que você fica? Ela entra e você sai. Você sai e ela entra. Parece 2 jaus. Não é constrangedor? Eu já vi isso em Brasília. A pessoa queria ir embora. Não vou dizer que era mulher. Não vou dizer. Mas há aquele constrangimento. Homem não. Homem, ele pode ter 50 homens com o mesmo terno preto. Não tem nenhum problema, tá nem aí. Pega um monte de pinguim. Mas a gente não se importa com isso. As mulheres, elas se importam. Com as coisas incomuns podem causar constrangimento. Como é gostoso você entrar numa loja e encontrar um nordestino falar. Aquela maneira nordestina de falar. Gente, isso é muito bom. Eu estava aqui, aí uma pessoa perguntou para o funcionário, não tem cajuína aqui? Assim, cajuína aqui no Sudeste? Mas nem sabe o que é isso. Eu falei, você é do Nordeste, assim, de Pernambuco? Só lá que tem isso. É capaz que a gente nem saiba. Isso mexe conosco, alguma coisa em comum. Mas podem causar embaraço. Eu fui fazer uma visita com a Beth, ela disse, tem que passar no mercado. Eu passei no mercado e o dono do mercado, que é membro da igreja, disse, o senhor pode me dar 5 minutos? E eu falei para a Beth, você espera?
Aí disse, eu vou para o carro. Eu disse, tá bom. Aí então eu entrei, e quando eu cheguei, a Beth estava sorrindo, gargalhadas. Eu disse, o que é que foi? Está vendo aquela Kombi ali? Eu disse, o que é que tem? Se eu entrei nela achando que era a nossa. A mesma cor, e lá ninguém fecha carro. Ela entrou, ficou lá no cantinho dela esperando. Ela olhou para outra Kombi e disse assim, gente, uma bolsa igualzinha a minha. Gente, o chaveiro é igualzinho o meu. É a minha bolsa, eu estou no carro errado. Ela saiu do carro e entrou no outro carro. Ninguém percebeu. Porque coisas incomuns podem alegrar, ou podem causar um certo embaraço. Eu li um livro de um certo pastor, ele estava na Rússia, e no Kremlin, alguém chamou o filho. Antônio, vem cá. Nem sei se é Antônio. Tem um brasileiro aqui. E eles conversaram, fizeram uma ponte, tornaram-se amigos, porque coisas incomuns causam isso na gente. Mas pode causar embaraço. Eu estou na recepção, onde está o Vantuil. Aí chega alguém, aí o Vantuil diz assim, muito obrigado pela sua visita. A pessoa disse, mas eu não sou visitante. Eu já estou aqui há alguns anos. Se é mesmo, muito obrigado porque você veio. Causa constrangimento, não é verdade? A gente nem sabe, às vezes, como agir. Membros da mesma igreja, mas que falta um pouco de contato. Esse texto, ele fala de duas pessoas. E eu queria pensar no que elas podem ter em comum conosco, na esperança de que você se encontre aqui. Primeira pessoa que pode trazer alguma coisa em comum aqui é esta mulher. Primeiramente, ela traz aqui 3 características. Eu vou pensar rapidamente, tá bom? Para a gente se encontrar, para que nós nos encontremos nesse texto. Ou vamos nos encontrar num personagem, ou no outro. Primeiro ponto de contato que é trazido pelo texto, das marcas dela, é que ela tinha um problema que quase ninguém sabia. E esse problema que ela tinha, essa enfermidade, era algo que gastou todos os seus bens, toda a sua energia, que ela investiu tudo que tinha, tudo que sabia, na expectativa de cura. E é interessante que ela não publicava isso. Era algo pessoal. Melhorou. Obrigado. Ela tinha algo que causava problema. Um problema que ela não divulgou, que ela não espalhou, mas que existia. Todas as suas energias e todos os seus bens foi gasto nisso. O próprio médico disse que ela foi na mão de vários médicos e não teve melhora. Marcos diz que ela não só não teve melhora, como ela foi numa descendência, ela foi piorando. É provável que tenhamos alguma coisa em comum, algo secreto. Talvez um temperamento, talvez um medo, uma timidez, uma vergonha, algo sigiloso que é apenas seu ou de poucas pessoas, que você não abre o coração. Pode ser que você tenha um problema na parte financeira que você não queira expor. Nós oramos pelos enfermos, mas é tão delicado orar por desempregados, né? Às vezes nem os enfermos querem mostrar que estão enfermos. Você acredita nisso? Que tem enfermo que não quer que a sua enfermidade seja publicada, nem mesmo para oração. Acredite que é verdade. É verdade. Sabiamente o Paulo Fernando disse,
Vamos orar por alguns irmãos desempregados, mas não citamos por causa do constrangimento. Pode ser que tenhamos irmãos que tenha a natureza de algo secreto que não queira publicar, que pouca gente sabe. Sansão tinha um segredo que quase ninguém sabia, ou que ninguém sabia. A razão da sua força era um segredo. No dia que ele publicou, perdeu. Não deu certo. Sabemos também que Salomão tinha uma razão enorme da sua sabedoria. E quando ela não foi alimentada, ela sofreu alterações e modificações por conta de não ser alimentada. E nós sabemos como é que foi o fim de Salomão. Aqui, no texto também fala de Deus que tinha um segredo e que contou para o seu amigo. Lembram disso? Eu ocultarei alguma coisa de meu amigo? E ele revelou algo que não tinha revelado para ninguém. A destruição de 2 cidades lá perto. Lá em Jeremias, o Senhor disse: clama a mim, eu vou responder para você coisas grandes e ocultas que você não sabe. Eu tenho coisas para revelar, mas eu vou revelar para os mais próximos, para aqueles que clamarem a mim. Aquela mulher tinha algo que não dividia com muita gente, uma doença vexatória, que na verdade lhe trazia muito aborrecimento e limitava a sua vida. Ela precisou admitir isso. Quando o Senhor Jesus perguntou, e na visão de Lucas insistiu, e depois insistiu de novo, até que a mulher dissesse: sou eu, Senhor, eu tenho um problema, eu escondi esse problema, porque é um problema vexatório. É provável que alguns de nós tenhamos alguma coisa em comum com essa mulher, mas diante de Jesus precisam ser expostos. Outro problema em comum, outra coisa em comum aqui, é que uma vez que ela ouviu de Jesus, ela sentiu-se estimulada pela fé a ir até Ele. E ela caminhou longa distância. Ela investiu para descobrir quem era Jesus. Ela veio de muito longe, porque a realidade daquela mulher era uma vida fora do ambiente da igreja. Ela não vivia nesse ambiente de igreja. Ela não conhecia os corinhos da igreja. Abre aí em Lucas, ela vai ter uma grande dificuldade para abrir em Lucas. Abre nos Salmos, ela tem dificuldade, porque ela não está acostumada com esse ambiente de igreja. Chamá-la de irmã é diferente aos seus ouvidos. Conhece gente assim? Fora do ambiente. É provável que nós tenhamos coisas em comuns com essa mulher por conta disso também. Eu vivi num ambiente fora de igreja. Eu não nasci num ambiente sagrado de igreja. E quem nasceu no ambiente fora da igreja terá mais facilidade de definir o dia que se converteu. Terá mais facilidade. Eu me lembro, foi tal dia, no mês tal, era assim. Mas quem vive nesse ambiente de igreja vai se acostumando tanto com o sagrado que acha que não há necessidade de um dia se posicionar. O meu filho que nasceu no ambiente de igreja, eu precisei levá-lo à realidade de Jesus. A porta é estreita e não cabem 2, só cabe 1. Eu entro, você tem que entrar por uma decisão sua, pessoal. Esta mulher, quando ouviu de Jesus, ela sentiu-se estimulada a ir. E ela foi num ambiente que não era o seu, com uma dificuldade que a impossibilitava de se aproximar. Mas ela foi, venceu barreiras. Ela ouviu de Jesus. Ela acreditou que poderia mudar. Já conversou com gente que você conta uma bênção e a pessoa fica assim? Aí você pensa: meu Deus, me arrependi. Por que eu contei? Joguei pérola. A pessoa não acredita no que eu estou contando. Se você pudesse ler os pensamentos da pessoa, ela estava dizendo o seguinte: esse homem é tolo. Ele acha que eu acredito nessa história mirabolante que ele está contando. Aí você se arrepende. É provável que esta mulher tenha expressado uma fé tão extraordinária
que ela saiu de onde estava, mesmo sem nenhum recurso mais, e foi até Jesus. Porque ela sentiu-se estimulada na fé pelo que ela ouviu. Ela ouviu. Se identifica com ela? Você é daquele povo que acredita mesmo? Acredita mesmo que Deus faz milagre? Ou você pensa, não, milagre é um negócio para a Bíblia, para aquele tempo lá. Ah, agora não. Gente, ou eu ralo, ou eu ralo, ou eu ralo. Esse negócio de esperar não dá certo. Como é que é a sua relação com a fé em Jesus? Você ora porque acredita que Ele responde mesmo? Ou você ora porque está acostumado a orar, é um hábito mesmo, todo mundo faz isso, vamos dar graça pelo alimento? Vamos, mas se não sou eu que vou trabalhar. É assim que você pensa? Essa mulher ouviu, e mesmo tendo perdido tudo que ela tinha, ela veio. Quem sabe agora? Quem sabe hoje? Ela vai até Jesus, porque ela tem uma fé que foi estimulada pelo que ela ouviu em Cristo Jesus. Tem em comum isso com ela? Veio de um ambiente fora da igreja? Acredita quando as coisas são contadas aqui? Você lê a Bíblia e diz, oh, aleluia, glória a Deus, é isso mesmo, eu acredito nisso aqui. Aí quando vem para a tua realidade, o ambiente é outro. Essa mulher tinha isso. Você se identifica com ela? Você pode dizer, oh, eu e ela somos iguaizinhos. Vim de um ambiente assim e eu acredito mesmo. Terceira e última coisa em comum que você pode ter com essa mulher é que ela reagiu ao que viu e ao que ouviu. Ela entrou de cabeça. Ela não veio pelas beiras. Ela não veio com reservas. Quantos não estão aqui? Ou quantos estão já na segunda-feira? Aquela mulher, não. Ela estava lá, inteira, íntegra, totalmente rendida a Jesus. Ela foi a Jesus. Ela disse, se eu apenas tocar, eu nem vou chamá-lo. Se eu apenas tocar na roupa dele, eu creio que ficarei curada. E ela veio e ficou curada. Ela poderia ir embora, mas logo em seguida o Senhor Jesus a interpela, dizendo, quem me tocou? E o pessoal disse, não fui eu, está aqui na visão de Lucas, tá? Não fui eu, todos negaram. Aí Pedro tomou defesa e disse, Senhor, como é que o Senhor pergunta? Todos te apertam? Não, de mim saiu o poder. Na visão de Marcos, ele vira-se para a mulher e pergunta insistentemente, quem me tocou? Aí a mulher se declara, aqui ele diz, vendo que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, prostrou-se e declarou à vista de todo o povo o que lhe havia acontecido. Ela reagiu à palavra de Deus. Ela saiu dali com um propósito. Eu acreditei, eu vou mudar. Amanhã eu começo a minha vida de oração. Amanhã sim, a palavra chegou a mim e eu reagi. Foi para mim que o Senhor falou. Eu não fui lá para assistir. Eu fui lá para participar de um culto. Ele me tocou, ele me viu, ele me visitou, ele me alcançou com a sua graça. Foi para mim. Vai mudar. Essa ideia, ela reage. Eu não sei se você tem isso em comum. Eu não sei. Eu não sei se às vezes você vai com reservas, ou se você ora com reservas, ou se você faz jejum com reservas. Eu não sei se você cultua com reservas, mas essa mulher não. Ela entrou de cabeça. Ela veio de corpo e alma. Sendo estimulada, ela reage ao que viu e ao que ouviu. Mas há um outro personagem aqui. Enquanto que pode ser que essas características não tenham se identificado com você, mas há um outro personagem aqui. Esse outro personagem é o Senhor Jesus. À semelhança da mulher, o texto nos mostra
3 áreas que podemos ter em comum com ele. Aquela mulher, ela não veio armada. Ela não veio na defensiva, ela veio aberta. Ela queria ser curada. Ela queria ser abençoada. Ela veio sem reserva, veio por inteiro. Aí ela encontra um Jesus disposto a abençoá-la. E a primeira característica que nós podemos ter em comum com ele é que ele é profundamente sensível aos outros. Ele não é sensível a ele mesmo. Porque tem gente que é sensível a si mesmo. Cara sensível? Eu falei A, ele entendeu A mais A mais A. Eu só falei que ele era feio. Ele entendeu que eu falei que ele era feio, barrigudo e careca. Conhece gente assim? Hipersensível. Conhece? Jesus é sensível não com ele, mas com os outros. Ele percebeu a mulher. Ele sabia quem era a mulher. Ele conhecia o passado dela, a sua história. Ele tinha uma bênção maior para ela. Sensível a ela. Aí ele diz: quem me tocou? Não é movido pela curiosidade, mas é a porta que ele sensivelmente abre para que a mulher tenha a segunda bênção. Porque a primeira já havia se efetuada. E ele insiste para abençoá-la. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ele insistentemente. Ele quer que a mulher reaja. Ele quer que ela viva. Aí ele insiste porque ele é sensível. Ele está a caminho de uma missão, de uma tarefa. Ele foi abordado por um pastor. Está indo para a casa de um pastor. No meio do caminho aparece essa mulher. Como que do nada, um milagre no meio de outro milagre. Jairo chega e diz: eu estou com uma filha de 12 anos, muito doente. Você vai na minha casa? Você vai pôr a mão sobre ela, ela vai viver. Aí disse: vamos lá. Estão caminhando. Há uma tarefa a ser desenvolvida. Há uma missão. Eles estão indo para cumprir a missão. A mulher aparece no meio da missão. Interrompe a tarefa dele. Mas ele é tão sensível a ela que ele não se sente ofendido em que a sua tarefa seja interrompida. Como é que você fica? Está vendo o jogo do seu time? E está muito bom o jogo. Aí a esposa chega e tosse. Querido, eu sei que o jogo está bom, mas eu estou fazendo o jantar e faltou óleo. Aí tá bom. Aí ele continua vendo. Aí, querido, você não entendeu. Eu sei que o jogo está bom, mas eu estou fazendo um jantar para todos nós. E acabou o óleo. O que é que você entendeu, querido? Como é que você faz essa leitura? Que você tem que parar o futebol. E não tem como você parar e continuar depois. Porque o jogo não para, ele continua. Percebeu isso? Você vai ter que sair para ir comprar óleo. Como é que você reage a esta ideia brilhante de parar o que você estava fazendo? Você sai apressado, porque você dormiu um pouquinho a mais. E você está vendo que vai chegar no limite do horário para bater o ponto e não receber reclamação, advertência da empresa. Aí, 2 quadras depois, tem uma blitz. E o guarda resolve, então, fazer uma blitz completa. Até cutícula da unha ele vai ver. E você está apressado: seu guarda, tem que ir embora. Assim, abre o porta-mala. Seu guarda, não tem nada lá. Você abre a gavetinha da porta. Entende como é que você reage quando você é interrompido? É sensível? Jesus foi sensível àquela mulher. Ele parou o que estava fazendo. Depois da multiplicação dos pães, ele despede o povo para o mar. Ele sobe para orar. No meio da madrugada começa um temporal. Diz-nos a Bíblia, em Mateus, que ele para a oração e vem de encontro aos discípulos porque eles estavam em dificuldade. Sensibilidade de Jesus. Quando você clama, ele escuta. Ele pode estar fazendo o que for, ele escuta, ele vê você. Essa sensibilidade você tem? É uma marca que você divide com Jesus? Somos iguais. Sou sensível.
Quando eu passo num ponto de ônibus, que eu vejo gente numas marquises deitado, ai, o meu coração. Você vê gente em marquise? Você vê quantas pessoas agora, nessa reta final de Natal, vão para os semáforos pedir ajuda? Você é sensível? Ou você diz, um cara bom de saúde, por que ele vai trabalhar? Tem mais saúde do que eu? Está tão fácil trabalhar no Brasil, né? Ou você é sensível? Você dá atenção? Você escuta? Você escuta as pessoas? Ou não tem mais tempo para isso? Jesus aqui é sensível. Ele prioriza o outro. Ele prioriza o bem-estar do outro. Ele pensa no outro. A outra marca de Jesus, ainda nesse texto, coisas incomuns que você pode ter com ele, é que ele faz um extraordinário investimento nos outros. Enquanto que a nossa geração, ela investe em si mesmo para si, ele investe de si para os outros. Ele não apenas mostra que é sensível, como ele investe em melhorar a situação dos outros. Sérgio Hasman está empregado e bem empregado. Mas ele é sensível a alguns irmãos desempregados. E nós estamos conversando já há algum tempo. Ele montou um projeto para melhorar a vida dos desempregados. Seria fácil para alguém que está desempregado já há algum tempo montar um projeto, né? Mas ele não está desempregado. Mas ele está vendo os outros. Ele está investindo de si em como melhorar a vida do outro. Essa a ideia. Essa a ideia. Quando eu não tenho filho, eu vivo uma situação de não ter filho. Mas eu queria que você que tem filho, vivesse a situação de quem não tem filho e que quer ter um filho. Se você fizer isso, você vai ser sensível a ele. Aí você vai dizer, abençoa aquele útero, Senhor. Fertiliza aquele útero, Senhor. Porque você é sensível à dor do outro. É isso que Jesus faz aqui. Ele insiste. Ele insiste. Insistentemente, diz aqui. Jesus insistiu. Alguém me tocou. Quem foi que me tocou? Alguém me tocou. Ele é não apenas sensível à dor do outro, mas ele investe para mudar a situação do outro. Por fim, ele pacifica o lugar. Outra marca de Jesus aqui no texto é essa. Então lhe disse Jesus: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. O meu pai não era um homem pacificador. Não. A gente estava em harmonia em casa. Quando meu pai chegava, ele conseguia, com o nervosismo dele, quebrar a harmonia. O meu pai era amigo dos de fora, mas não conseguia ser amigo dos de dentro. O meu pai era prestativo e serviçal aos de fora, mas não tinha esse mesmo investimento com os de casa. Se alguém dissesse, Vevê, preciso ir no médico agora, ele não media esforço. Entrava no carro e levava a pessoa. Mas se nós disséssemos, pai, eu dormi um pouco, você pode me levar na escola? Que isso? Não tinha isso. Aqui o Senhor Jesus, ele pacifica um ambiente que não tinha paz. Ele entra e pacifica. No dia que ele ressuscitou dos mortos, diz-nos o texto que os discípulos estavam apreensivos e fechados, portas fechadas. Ele entra, ele diz o quê? Paz seja convosco. Temos isso em comum? Você chega para a pessoa e diz assim: vai passar, Marquinho. Essa situação vai passar. Vamos estar juntos aqui orando. Você vai vencer isso. Você é daqueles que põe um peso. Eu sabia que ia dar nisso. Eu sabia. Quem conhece você sabia que ia dar nisso.
Você não trabalhou direito, você não estudou direito, está aí, ó. E daquele que tira a paz, que piora a situação. Aqui o Senhor Jesus chega e promove paz. Havia um tumulto no mar. Os discípulos estavam com muito medo, apavorados, sentindo-se impotentes. O Senhor Jesus chega, eles confundem Jesus com um fantasma. Aí ele diz: sou eu, não tenham medo, sou eu, pacificador. Ele insiste naquela mulher, e ele pacifica a situação, dizendo ela: vai em paz, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Ela não vinha de um ambiente religioso, ela não vinha de uma situação de igreja, carregava um fardo pesado por conta da sua situação, mas ela encontrou em Jesus apoio, alguém que ouvisse, alguém que desse-lhe atenção. Eu acho que o que a nossa geração está precisando é disso, de alguém que se sente para ouvir, alguém que empreste ouvidos, alguém que seja solidário, que tenha empatia com eles. Experimente um dia, aqui nessa praça, sentado do lado, tem uns engraxates ali interessantes. Senta lá só para conversar com ele. Ouça suas histórias. Sente numa marquise dessa aí, só para conversar, para ouvir as histórias das pessoas. Quando alguém te perguntar, pedir uma moedinha, pergunte: como é que é o seu nome? Você mora mesmo onde? Faça isso. Seja simpático. Quem sabe se não abre-se ali uma porta de salvação, que se não abre ali uma porta de paz para as pessoas. Você tem isso em comum? Você pacifica? Ou você é daqueles que semeia contenda? Vocês viram que o Davi não veio hoje, Davi Barnett? Gente, ele está com um problema com o Marquinho. Só pode ser isso. Não é possível. Ele não veio hoje. Não veio ontem nos casais. Ele está com um problema com a Beth. Aí começa a semear isso. Daqui a pouco todo mundo sabe que ele está com um problema, só não ele. Ninguém vai perguntar: Beth, algum problema com o Davi? Você veio sozinha, Beth. Uma mulher casada sozinha. Ah, ele está ferido na fé. Entendem como é que a coisa fermenta? Ou então a Beth chega e eu, em vez de abençoá-la, eu não sei que ele está viajando a trabalho, eu digo assim: Beth, qual o problema entre você e o Davi? Você não veio ontem, domingo, também hoje? O que aconteceu? Aí eu vou tecendo problemas e comentários. O Senhor Jesus, ele pacifica. Você faz isso? Às vezes as pessoas vêm para a igreja para serem abençoadas, meus irmãos. Abençoadas. Abençoa. Abençoa. Tem essa marca de Jesus? Essa mulher e o Senhor Jesus podem trazer algumas coisas incomuns conosco. 6 marcas. 3 nela, 3 nele. Primeiramente, algo fechado, secreto, que quase ninguém sabia. Ela ouviu e ela se sentiu estimulada, ela reagiu, mesmo não sendo aquele ambiente. E por fim ela ouviu, reagiu ao que viu em Jesus. Aí vem o Senhor Jesus, uma sensibilidade em relação aos outros, um investimento nos outros, um trabalho para pacificar os outros. Jesus te abençoe. O Senhor tenha misericórdia de você. É isso. Curve sua cabeça, por gentileza, meu irmão, por favor. Senhor querido, eu quero confiar os teus cuidados à vida destes irmãos. Pedimos que, estendendo sobre nós a tua destra fiel, o Senhor desperte em nós
essa sensibilidade em relação aos outros. Que haja em nós um investimento em melhorar a situação do outro. Quem tem 2 túnicas, divida uma. Quem tem 2 capas, divida uma. É o Senhor que fala isso. Dá-nos essa sensibilidade de dividir o que nós temos de bom, que o Senhor nos deu. Ajude-nos a ser pacificadores de um mundo tão tumultuado, tão turbulento. Queremos ser agentes de paz, de bênçãos. Queremos proporcionar às pessoas ao nosso redor um ambiente de tranquilidade. Mesmo em face às lutas pelas quais passam, nós podemos ajudá-las, colocar-nos ao seu lado. Ajude-nos nisso, Pai, por favor. Clamamos isso a Ti em nome de Jesus. Amém. 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 Quero convidar os oficiais que estejam comigo aqui à frente, por favor. Enquanto a gente acerta o microfone, enquanto o coral vai dirigir um louvor ao nosso Deus, nós vamos acompanhar, louvar junto com eles, mas eu convido aos irmãos que abaixem suas cabeças e se coloquem diante do Senhor, cada um individualmente, preparando o seu coração para participar desse memorial instituído pelo Senhor Jesus. A ceia é uma cerimônia que nos faz lembrar do sacrifício de Jesus no nosso lugar, o sangue derramado que nos traz o perdão, a salvação e a reconciliação com o Senhor, a esperança viva da vida eterna. Então, enquanto o coral louva ao Senhor, nós vamos orar. Shalom, shalom, shalom.
que nós iremos fazer agora não é um ato exclusivo da igreja, mas é daqueles que são servos de Jesus, daqueles que confessam o Senhor Jesus, que passaram por a experiência de uma conversão seguida de um batismo em águas, de forma consciente. Eu queria convidá-los, por gentileza, a que abram as vossas Bíblias em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 22. Aproxima-se os últimos dias do Senhor Jesus em terra. A sua sensibilidade aflora e ele pensa nos outros. Ele investe nos outros. No texto de Mateus ele diz: tenho desejado ansiosamente participar desta Páscoa convosco. Aqui, versículo 22, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Pensando em nós, pensando na igreja, ele abre uma porta para que nós possamos confirmar a nossa aliança com ele. Eu queria convidar você a colocar-se em pé. Após a oração, aqueles que vão participar, que são membros de uma igreja evangélica, que reconheceram o Senhor Jesus como o Salvador de suas vidas, como seu Senhor, que já passaram pela experiência de um batismo em água, algo consciente, sim, eu quero isso, é isso que eu desejo, eu fui preparado para isso, eu sei o que eu estou fazendo, é isso mesmo que eu quero. Tiver que pagar o preço por isso, eu pago. Oposição, opressão, dificuldades, críticas, é isso mesmo. Esse povo de Deus é convidado a participar. Não é algo para membros desta igreja. Os oficiais estão preparados para servir aqueles que estão em pé. Então você vai receber, agradecer o serviço que ele está prestando a você. Não por obrigação, mas porque é gentil, é de bom tom isso. E em seguida você vai sentar com o pão para participarmos juntos em seguida. Tá bom? Quero convidar o presbítero Manuel Arantes, por gentileza. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de uma mesa que foi posta para lembrarmos a morte e a ressurreição de Jesus. Agradecemos porque ela representa para nós o que Cristo fez para nos redimir. E pedimos que isso seja uma bênção para nós e para todos aqueles que participam realmente da ceia neste momento. Pedimos que tu estejas conosco, dando-nos a alegria dessa salvação, que essa salvação sirva para nós realmente um incentivo para vivermos como cristãos, vivermos como pessoas que realmente conhecem e aceitam Jesus como seu Salvador. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
irmãos que vão participar permaneçam em pé, por gentileza. Foi esquecido? Alegria. Temos em comum com Jesus tantas coisas, temos o Espírito dele em nós, e esse Espírito proporciona a nós amor pelas pessoas, uma fé que vem dele, temos em comum a obediência à sua palavra, temos em comum uma família, temos tantas coisas em comuns com Jesus, coisas que precisam ser fortalecidas. Uma delas é esse momento de celebração de ceia. O corpo dele, ele disse na lembrança deste pão, isso é o meu corpo. Temos a lembrança disso. O Senhor Jesus, portanto, vos abençoe. Jesus vos abençoe. Amém. Amém. Diz-nos o texto que a seguir ele tomou um cálice e também deu graças e afirmou que era a nova aliança firmada naquele sangue seu. Nós iremos dar graças agora
pela lembrança que nos traz esse cálice de que os nossos pecados foram em Jesus perdoados. Manuel Coutinho, meu irmão, por favor. Obrigado, viu? Mais uma vez, Senhor Deus, nós somos muito gratos. É verdade. Porque o Senhor nos trouxe aqui hoje Obrigado. para participarmos desse momento de comunhão. Comunhão com os irmãos, comunhão com o Senhor Jesus, que naquele dia na cruz do Calvário deu seu sangue para pagar os nossos pecados. Lembrado esse sangue por este cálice, pelo qual nós agradecemos agora. E pedimos, Senhor Deus, que cada uma pessoa que participar sinta, Senhor Deus, essa paz que só o Senhor pode dar. E aqueles que ainda não estão participando, Senhor Deus, que sintam o desejo de participar e entreguem sua vida ao Senhor Jesus. Também deixe que o seu sangue purifique as suas vidas, pague os seus pecados. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus nos abençoe. Receba e conserve irmãos para participarmos juntos, por favor. Foi alguém esquecido? Porta.
Ele não nos deixou só, mas nos enviou o seu Espírito para morar dentro de nós, fazer morada em nós. Temos isso em comum com Ele. Temos o Espírito dele. E esse Espírito nos conduz às suas verdades. Ele nos santifica. Ele diz, é esse aqui o caminho. Ele motiva a nossa vida à santidade. Nós temos Jesus conosco. E hoje nós celebramos isso, na lembrança deste cálice. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nós vamos cantar um hino agora. Essa semana foi uma semana muito importante para nós, povo de Deus. Nós comemoramos na segunda-feira 499 anos da Reforma Protestante. Há quem diga que a gente precisa outra reforma. É verdade. Tem muita coisa de valor se perdendo entre nós. Nós vamos cantar um cântico que nos faz lembrar a reforma. Não só no que tange a autoria e letra, mas o nosso compromisso de agradecer a Deus por isso. O Salmos e Hinos 640, Castelo Forte. Logo em seguida, Alice tem uma palavra para nos dar. Convido a todos a se colocarem de pé para cantar conosco.
Os irmãos podem sentar. Boa noite, igreja. Bom, eu tenho um agradecimento, que é porque eu sei que a igreja tem coberto o Ministério da Tarde de Artes em oração. Porque, de outra maneira, nós não teríamos tantas pessoas e não estaríamos alcançando tantas vidas. Quem acompanha o Ministério de Missões da nossa igreja sabe quantos missionários nós temos, quantas famílias a nossa igreja mantém e a nossa igreja ajuda. E esse Ministério da Tarde de Artes, ele é um ministério voltado para missões. Toda a verba do nosso bazar e desse chá, que terá no mesmo dia, é revertido para as mulheres dos nossos missionários. Então, igreja, o que me traz aqui, além de agradecer as orações, é pedir duas coisas para a igreja. Eu sei que agora, no final do ano, todo mundo tem alguém para dar uma lembrança, alguém para presentear. Então, passe primeiro no nosso bazar. Eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa feita pelas mãos das mulheres da nossa igreja, não só as mulheres que frequentam a Tarde de Artes, mas muitas são as mulheres da nossa igreja que fazem as coisas e que levam para nós. Olha, eu fiz esse bordado, olha, eu fiz esse barrado de ponto cruz, eu fiz esse crochê. São muitas as pessoas que trabalham e que a gente não sabe. Então, passe no nosso bazar. Se você não quiser, não puder tomar um café conosco, que será R$25, você pode comprar alguma coisa no nosso bazar. Então, é isso que eu vim pedir. E outra coisa que eu quero pedir, que eu ia esquecendo, é o nosso chá, nesse dia, que é R$25, ele é todo de doação das nossas famílias. Então, famílias que doam um bolo, famílias que doam um pacote de bolacha, que doam presunto, leite, chá. Então, o chá da nossa Tarde de Artes é totalmente dado pelas famílias da nossa igreja. Então, se você tiver condições, disponibilidade, tempo e quiser fazer um bolo, doar para nós, você pode falar comigo, com a Beth do pastor, com a Gláucia, com a avó Adna. Então, eu sei que a Beth está viajando, mas se você tem o WhatsApp dela, o telefone, pode mandar para ela, não tem problema nenhum. Pode mandar para mim, pode mandar para a Gláucia, tá certo? Fique à vontade. Muito obrigada. Olha, vai ser no dia 19 de novembro, das 2 às 18h30, lá no nosso espaço. Rua Santo Agostinho, número 24. Tá bom? 23. Muito obrigada. Muito obrigado porque você veio aqui nessa noite cultuar a Deus conosco. Uma alegria estarmos juntos aqui. Tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar por tudo que nós ouvimos, cantamos, lemos e juntos aqui, esse culto que nós prestamos juntos ao Senhor. Já fomos abençoados e essa bênção continue em nossas vidas com a companhia do Senhor durante essa semana. Que o Senhor abençoe a semana de cada um. Nós vamos orar agora, o pastor vai nos dirigir em oração, em seguida vai dar a sua bênção, a bênção do Senhor sobre nós, e assim estaremos nos despedindo desse culto público, mas continuamos com a nossa vida cultuando ao Senhor a cada instante. Vamos ficar em pé? Quero convidar o Sullivan e a Adriana para cumprimentar os irmãos, por gentileza, na porta lateral. Seu Manuel Coutinho e Dona Ana na porta central.
o André Marangoni, Dona Áurea Lúcia e eu na porta da praça. Tá bom? Obrigado. Eu queria dividir essa oração com a Joelma. Vem cá, Joelma. Desculpa. Joelma está indo para o Camboja, se preparando para ir para lá. Está divulgando o trabalho dela. Eu queria que ela orasse para que as coisas incomuns que temos com Jesus pudessem crescer. E vamos lembrar de orar por ela, tá? E de investir em seu ministério, um ministério sério que ela desenvolve para a glória de Jesus. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por este culto, te agradecemos por tudo que ouvimos aqui, ó Deus, porque sabemos que veio do Senhor, e que a cada dia, ó Pai, a gente se molde, ó Deus, aos seus ensinamentos, ó Deus, que nós busquemos, Senhor, ser como foi falado aqui, mais pacíficos, mais sensíveis, investir mais nos outros, ó Pai. Pai, fica com cada irmão aqui presente, que tenhamos uma semana abençoada em seu nome, Jesus. E, Pai, que o Senhor esteja conosco, Pai, a cada momento durante essa semana, nos lembrando, ó Pai, da Tua mensagem e nos ajudando a ser bênção e fazer as coisas tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Em Teu nome, Jesus, é que oramos. Amém. Jesus abençoe a sua semana. Quantas expectativas você traz na mente? Quantos projetos? Quantas orações? Que o Senhor te abençoe, direcionando os teus passos, conduzindo a tua vida. O Senhor estenda a graça sobre a tua casa e te fortaleça essa semana. Que Ele esteja acessível ao teu louvor, às tuas orações. O Senhor abençoe os teus filhos, guardando-os das más companhias, e que o ambiente em casa seja o melhor para a criação da tua família, para o fortalecimento dos teus filhos. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita do Senhor Jesus Cristo, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui, e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a gloriosa e esperada volta de Cristo Jesus. Amém. Amém.